Olá, meus amados, aqui é professor Felipe Figueira. Gratidão pela sua vida, pela vida dos nossos ancestrais. Meus amados, esse vídeo aqui é muito importante para que você entenda esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou passar com certo detalhe um princípio que vai te ajudar demais a passar por esses tempos com mais paz, com mais tranquilidade. Então, esse vídeo aqui é sobre de onde vêm todos os seus problemas. Todos, ok? Todos, sem exceção. Então, como não poderia deixar de ser, na escola 5D, nós trabalhamos o princípio do pensamento sistêmico. Tá? Não tem como você resolver a sua vida e todos os seus problemas com uma única mudança. Nós precisamos entender que existem vários pontos que nós precisamos corrigir, porque todo mundo quer viver uma vida feliz. Você quer viver uma vida feliz? Você quer ter mais prosperidade? Você quer ter mais paz nos seus relacionamentos? Você quer ter mais saúde física, emocional e mental? Então, se liga nesse vídeo. Nós temos aqui 7 dimensões, tá? A primeira dimensão é a física, depois a emocional, a mental, a causal ou imaginação, a quinta dimensão, que é a dimensão crística, né? Do amor incondicional. Incondicional é aquele amor que não tem condição, ou a unidade. É aqui na quinta dimensão onde você dissolve o seu ego, onde você ama o próximo como a ti mesmo. Engraçado, né? Você já ouviu isso de Jesus Cristo? Nós temos a sexta dimensão, que é a dimensão estelar ou búdica, e a sétima dimensão, que é o divino, o vácuo quântico ou o todo. Tá? Existem mais dimensões? Existem, mas nós vamos nos ater a pelo menos até a quinta dimensão. E o que acontece? Você tem que perceber essas dimensões nesse sentido aqui, tá? Como sendo a dimensão física o final do tubo, tá? Então, as nossas doenças, os nossos problemas têm como final o sofrimento físico. O sofrimento na pele. E o que a gente percebe hoje é que esse processo de purificação está acontecendo de uma forma mais intensa. Então, as pessoas estão, por estarem mais aceleradas, estão ficando doentes fisicamente. E o físico é muito importante para a gente, porque é uma dimensão do nosso ser. Só que você não tem só a dimensão física. A dimensão física, como eu estou falando aqui, é o final do tubo. É como se fosse quando você passa café. Você bota a borra de café aqui, né? E aí você tem o cafezinho saindo aqui. Só que aqui você vai deixar algum resíduo, tá? Então, esse resíduo aqui é como se fosse a nossa natureza física. Você vai materializar, você vai substancializar, se é que essa palavra existe, no seu corpo físico, os seus edemas, as suas dores, o seu estresse. Então, a epigenética fala disso, né? E existem muitas literaturas que já estão mencionando essa questão do nosso corpo mental e emocional como sendo a causa das doenças.
E a pior coisa que pode acontecer é a gente ficar doente. Porque se você fica doente, você não consegue trabalhar, você não consegue produzir, você não consegue nem se locomover. Então, só que a gente tem que entender que a causa não é física. E eu sei que isso pode parecer muito difícil para você, que foi criado de uma forma a não acreditar no mundo espiritual, a não acreditar no poder da mente, a não acreditar nas suas emoções. Só que isso já é verdade na medicina. A medicina hoje estuda o poder da mente e das emoções sobre o corpo físico na geração das doenças. Então, quando a gente estuda, né, genética, você vai perceber que não existe o gene do câncer. Não existe gene para isso. O câncer, ele é, na verdade, uma desarmonia desse nosso sistema aqui, ó. Lembra que eu falei de pensamento sistêmico? Não adianta você olhar somente para o seu panorama físico. Você também tem que olhar para as outras dimensões do seu ser. E é isso que a gente estuda na escola 5D. Então, você tem o panorama ou a dimensão emocional e a dimensão mental. Nós vivemos aqui na 3D, né? Entre a 3D e a 4D. Porque nós também usamos a nossa imaginação. Então, nessa dimensão mental, existe uma separação. Eu sou eu, você é você. Que se dane você, né? No panorama atual, que a gente está em transição, né? Existe uma separação. Então, eu vou te citar um exemplo nos negócios. O panorama dos negócios é o quê? Eu vou ganhar dinheiro em cima de você. Eu vou ganhar muito dinheiro, vou te pagar pouco, você vai viver ali na miséria, e eu vou acumular, acumular, acumular e acumular. Porque no padrão mental, quando esse padrão mental está doente, ok? A nossa dimensão mental, quando usada da forma correta, ajuda demais, porque todos nós precisamos da razão. Só que quando esse mental está doente, você separa. E o problema do outro continua sendo do outro. E aí a gente vive numa sociedade com uma disparidade econômica e social gigantesca. Por quê? Porque existem pessoas que têm que acumular. 1% do Brasil acumula 30% de toda a renda. Essas pessoas são muito boas em controlar, né? Em separar, em dividir. E é por isso que a gente tem essa disparidade, porque essas pessoas só pensam, só chegam nessa terceira dimensão. Tanto esse 1% quanto os outros 99% da população, que são as pessoas que são dominadas, que são os trabalhadores, têm dificuldade enorme em atingir a quarta dimensão, que é a dimensão causal, ou a imaginação. Você só consegue sair do fundo do poço quando você se imagina fora do fundo do poço. Só que aí você tem que transcender a mente. Mais uma vez, de novo, repetindo. A nossa dimensão mental tem um poder muito grande. Muito grande. As nossas faculdades mentais. Só que se você não trabalha isso, se você não tem um sistema de apoio, se você segue somente, né, as suas crenças, que é o que a gente aprende. Não, esse aqui é branco, esse aqui é negro, esse aqui é índio. Então você separa, você rotula, você cria crenças.
Porque você ainda está num padrão vibratório completamente agarrado nessa terceira dimensão. Só que nós temos mais dimensões. Existem pessoas que vivem hoje no planeta Terra na quinta dimensão. E existem pessoas que vivem em outras dimensões também. Então, entenda. Uma dimensão significa que você está vibrando, como disse Tesla, numa frequência superior. Uma frequência mais rápida, mais sutil. Essa é uma frequência lenta, essa é uma frequência rápida. Então, essa é uma frequência lenta, essa é uma frequência rápida. É uma frequência mais sutil, que você não pode perceber. Mas como dizem os grandes gurus, como dizem os físicos quânticos, tudo já existe. Tudo já foi criado. Como diz Frank Sinatra, o mundo é o mesmo e você não pode mudá-lo. Você não muda o mundo, você transita entre as frequências. Você sai de um panorama completamente físico, aqui a pessoa só sobrevive. Tem comida e tem TV, ela tá aqui, ó. Uma formiguinha passando aqui, ó. Tem comida, ela come, ela dorme. E ela trabalha, ela tá aqui, ó, na primeira dimensão, dimensão física. Ela não alcançou ainda a dimensão emocional do seu ser. Ela não fez uma reflexão e trabalhou seus traumas. Ela não conseguiu vencer as crenças limitantes. Muito menos chegou na quarta dimensão, que é a dimensão causal ou da imaginação. É através da imaginação que nós resolvemos os nossos problemas. Imaginando o melhor. Quando você imagina o melhor, você acessa uma frequência mais sutil. Porque você sai de uma frequência lenta e você vai para uma frequência rápida. Você se desapega dessa separação de uma coisa chamada ego, que todos nós temos e que é o maior inimigo que você tem. O seu inimigo não é o presidente ou não é o ex-presidente. O seu inimigo é o seu ego. As barreiras que você criou pela educação que você teve. É por isso que na escola 5D nós trabalhamos o pensamento sistêmico. É um sistema de ensino. Você está entendendo? E aí o que acontece quando você pula da quarta para a quinta dimensão? Na quinta dimensão não existe mais o ego. Você se dissolve e você pratica o bem. Não adianta você deixar de praticar o mal. Você precisa também praticar o bem. É simultâneo. Aqui tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Aqui não existe mais separação. Aqui no amor não existe mais julgamento. Aqui não existe mais dualidade. Você para de achar tudo feio, tudo bonito. Porque tem pessoas que, como não estão aqui no amor, como não fizeram esse trabalho aqui de ascensão dimensional, porque não tiveram esse tipo de exemplo, esse tipo de informação, tudo é informação. Os dois principais problemas no Brasil hoje são a má educação e a falta do pai. Os dois principais. Resolvendo isso, a gente resolve tudo, porque no Brasil já tem tudo. A gente já tem tecnologia, a gente já tem pessoas inteligentes,
né? Mas só que essa mudança, gente, é individual. É do indivíduo. Cada pessoa tem que querer fazer esse trajeto. Por livre e espontânea vontade, entrar nessa escola onde você vai aprender o pensamento sistêmico. Você vai aprender sobre a sua natureza física, a sua natureza emocional, a sua natureza mental, a sua natureza causal ou a imaginação, para chegar no fim da dualidade. Você vai absorver a dualidade e vai se entregar ao amor, à unidade. Você vai aprender a ter mais compaixão. A compaixão é a maior forma de amor. É você aceitar, assim como Cristo, aceitar as pessoas como elas são, sem querer mudar ninguém. E quantas pessoas precisam disso? Quantas pessoas na sua família sofrem? Quantas pessoas no seu bairro sofrem? Na sua cidade sofrem? Porque não são aceitas. Então, a escola 5D é verdadeiramente uma revolução na educação. É a nova escola. Porque isso aqui, que é se relacionar melhor com você mesmo e com as outras pessoas, você não vai aprender na escola tradicional, você não vai aprender na universidade tradicional. Só que isso é a coisa mais importante, é você se conhecer. Você tem que aprender a se relacionar e a se conhecer. A se conhecer para poder se relacionar melhor com as pessoas. Passando por todas essas dimensões, gente. A física, a emocional, a mental, a causal, até chegar na dissolução do ego. Aqui no amor, você dissolve isso aqui, ó. E é o que você ganha? Você se transforma de rio em mar. E aí, todos os seus problemas, sem exceção, vão acabar. Porque você vai ganhar sabedoria, entendimento para viver ainda nesse mundo que é de terceira dimensão, só que você vai estar na Matrix, mas você não vai pertencer à Matrix. Você não vai ser da Matrix. Você tem que estar aqui por uma questão física, porque você tem um corpo, mas a sua consciência vai estar conectada a esse amor crístico, à unidade. Então, para todas as dores, entendimento, sabedoria. Porque se você sabe por que você está passando por isso, se você identifica, se você tem ajuda aí na Escola 5D, nós vamos te ajudar a entender isso. Você para de sofrer. Você ganha sabedoria. E a sabedoria vai fazer com que você tenha uma outra postura individual, porque a busca é sempre individual perante a vida. E aí você vai parar de reclamar, vai parar de falar tão mal das pessoas e vai começar a entender, né, muito sobre você mesmo. Agora, essa jornada é individual. A Escola 5D está aberta para todas as pessoas que querem crescer internamente. E principalmente, para não dizer, financeiramente também. Porque esse tipo de negócio da terceira dimensão, onde você tem as crenças limitantes de separação, que você tem que ganhar dinheiro e as outras pessoas não podem ganhar, onde você tem aquele pensamento medíocre de soma zero. O que é um pensamento de soma zero? É o pensamento da pizza, né? Se você tem oportunidades limitadas, se uma pessoa come mais pizza, você come menos pizza. Só que na quinta dimensão, o que você faz?
você aprende que você pode pedir mais pizzas. E você vai criando essas ordens. E você vai criando a possibilidade de ter mais pizzas. Então, você está sempre ganhando ou em experiência ou verdadeiramente você participando dessas novas criações. Porque todos nós podemos acessar a quarta dimensão, que é a causal ou imaginação. Todos nós. Só que você tem que transcender a separação da mente. E o que são as nossas crenças? São as repetições de padrões. Aqueles padrões mentais, tá? Que você escutou desde que você nasceu, do seu pai ou da sua mãe. Dinheiro não dá em árvore. Você tem que ralar muito para você conseguir. Você tem que ser praticamente um escravo do sistema. Então, essas crenças, gente, estão caindo por terra. Porque existe uma onda de pessoas que já estão ascendendo aqui, ó. E é muito bom quando você pode utilizar não somente as suas habilidades, mas você também pode utilizar as habilidades das outras pessoas, porque na verdade na quinta dimensão não existe o outro. Você faz o melhor e o que acontece aqui? Aqui só tem gente bacana. Só tem gente legal aqui na quinta dimensão. E aí na quinta dimensão um ajuda o outro. Olha que legal. Você vai para um lugar onde só vai ter anjinho, onde as pessoas já vão ter se trabalhado aqui e as pessoas só vão te ajudar. Você quer morar num país assim? Onde as pessoas se ajudam mutuamente? Onde as pessoas têm essa vibração crística, onde as pessoas sutilizaram a própria essência, não deixando de viver aqui, mas estando na Matrix, mas não sendo da Matrix, é você buscar o amor. E amor é uma coisa difícil para a gente, porque a gente tem que rever os nossos padrões mentais de crenças e da separação do ego, desse pensamento limitado. Você vive uma vida limitada porque você pensa de forma limitada. E a razão de todos os seus problemas é mental, porque você segue os padrões dos seus pais e dos seus avós. E é difícil você quebrar isso. É difícil, mas eu quebrei. Eu quero te ensinar como eu fiz tudo isso aqui na escola 5D da quinta dimensão. As inscrições já estão abertas. Basta você entrar no meu site felipefigueira.com para participar de tudo isso, porque é um sistema, tá? É um sistema. E conforme você vai assistindo às aulas, você vai naturalmente melhorando, porque a informação é tudo que existe. Energia é tudo que existe. A partir do momento que você começa a receber informação de qualidade, você vai melhorando seu corpo físico, emocional, mental, causal, até chegar aqui, na quinta dimensão. Então você apenas é. O trabalho que a gente promove na Escola 5D é justamente tirar o que você não é, que são os padrões, o lixo que a sociedade impôs, que você tem que agir de uma certa forma, você tem que trabalhar que nem um cavalo para que as pessoas te amem. Porque você, quando provê alguma coisa, você recebe amor. Quando você não provê, você não recebe amor. Isso é uma crença limitante. Então, esse é um sistema ancestral que foi perdido no tempo, mas que agora você tem a oportunidade de fazer parte, se conhecendo para se relacionar melhor com você mesmo, sem ser o seu próprio carrasco, sem fazer das outras pessoas
o seu carrasco, sem se fazer de vítima, mas você vai se tornar o autor da própria história, porque é você quem define aonde vai a sua atenção. Então, participe da Escola 5D e venha pedir mais pizzas, porque sempre existem novas oportunidades nesse mar de oportunidades e possibilidades infinitas da quinta dimensão, onde todos se ajudam, porque todos somos um. Vamos juntos? Aqui é o professor Felipe Figueira. Gratidão. Namastê.